Olá, amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos serenando a mente e o coração, nos ligando com os mentores individuais, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e todas as equipes que conosco trabalham nesta casa. Vamos agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, por estarem sempre ao nosso lado. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue bem juntinho ao seu coração de mãe. E sentindo o pulsar do coração de Maria envolvendo o nosso, vamos sentir que a sua luz nos penetra, trazendo toda a confiança que precisamos. De mãos dadas a Maria, chegamos ao nosso Mestre amado Jesus. A Ele agradecemos pelos seus ensinamentos, pelo seu Evangelho e pedimos, Jesus, derrama a tua luz sobre nós. Esteja sempre ao nosso lado, nos intuindo e nos amparando e, acima de tudo, nos auxiliando a praticar os teus ensinamentos. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, por estarmos neste momento encarnados neste planeta, diante de tantos aprendizados. E ao nosso Pai, elevamos os nossos pensamentos e os nossos corações em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora nos ligar com as equipes de tratamento desta casa e nos colocar bem à disposição para recebermos todos os tratamentos que serão direcionados neste momento. Vamos elevar os nossos pensamentos e pedir a luz branca do Cristo, que vai nos envolvendo, trazendo a serenidade, a confiança de que precisamos. Nos ligamos com as equipes de P2 e vamos sentir a projeção do azul claro intenso que envolve todo o nosso sistema nervoso central, tratando todos os chakras que ali se encontram. Graças a Deus. Nos ligamos com as equipes de CH e sentimos a projeção de um rosa claro vibrante em nosso cardíaco, que vai trazendo toda a confiança, serenidade e paz para o nosso coração. Que assim seja. Nos ligamos com as equipes de P3B e vamos pedir a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, encarnados ou desencarnados. Um azul claro vibrante envolvendo a nossa mente e o nosso coração. Vamos pedir que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários e que todas as energias menos elevadas sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos sentir a projeção de um azul claro envolvendo nosso sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro em nosso coração para aumentar a confiança, trazer serenidade e muita paz. Um amarelo claro nosso frontal para fortalecer a nossa ligação com o mentor individual, os pensamentos positivos e a nossa força de vontade. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, que vai permanecer pelo tempo que se fizer necessário. Graças a Deus. Nos ligamos agora com as equipes de P1 e P3A e pedimos que sejam projetados as cores do arco-íris aonde se fizer necessário, tratando membros e órgãos.
Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nos ligamos neste momento com as equipes infantis de Meimei e Sheila, pedindo que elas envolvam as nossas crianças em muito amor e carinho, cuidando e tratando de cada uma delas. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos desligando neste momento, agradecendo por todos os tratamentos realizados. E vamos agora abrir a nossa mente e o nosso coração para a palestra que se dará neste momento. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus, uma vez mais, nos envolva, nos tranquilizando, auxiliando, para que possamos bem acolher a reflexão de hoje, que essa reflexão ela encontre lugar no nosso coração, e assim, encontrando lugar no nosso coração, possa ajudar na transformação das nossas atitudes. Aliás, atitude é algo extremamente importante no tempo que vivemos, para que possamos rever a nossa história, a nossa vida, as opções que temos feito, os caminhos que nós temos percorrido. Quantos de nós, muitas vezes falamos para um lado e acabamos fazendo para outro lado? Quantos de nós temos conceitos e concepções muito bem elaboradas? Entretanto, nem sempre as nossas ações, elas estão na mesma direção do nosso pensamento e daqueles conceitos que, teoricamente, conhecemos. Então, o que fazer? A pedagogia de Jesus, a maneira como Jesus ensinava, era uma pedagogia extremamente significativa. Por quê? Além de ensinar falando, Jesus ensinava demonstrando. Então, na magnitude deste Espírito, que nós aprendemos a chamá-lo de Jesus de Nazaré, Cristo Consolador, o chamamos de Mestre, de Bom Pastor, tantas e tantas expressões. O gesto dele foi de ensinar com palavras e com atitudes. Ele explicava de uma maneira muito simples, direta àqueles que eram próximos, mas ele também demonstrava. É muito interessante quando nós lemos tanto as páginas dos evangelhos, quanto nós lemos os comentários a respeito das inúmeras passagens de Jesus. Quando alguém queria exaltar Jesus, ele diminuía o ânimo das pessoas. Por exemplo, diversas vezes, especialmente no Evangelho segundo Marcos, após realizar os chamados milagres, a orientação de Jesus sempre era: não fale isso para ninguém. Não fale isso para ninguém. A exortação dele sempre era: vá e não peques mais. Ele nunca permitiu que as pessoas o exaltassem. Nisso,
ele nos ensina a dinâmica da humildade. Interessante, por exemplo, quando olhamos a tão citada cena do lava-pés, contida no Evangelho de João, Jesus ali dá um grande sinal de humildade. Ele diversas vezes celebrou a ceia com os seus discípulos, discípulas, amigos e amigas. Diversas vezes. Claro que a última vai ganhar significado para o registro na história. E a comunidade de João, ao registrar o que o próprio João lembrava a respeito dos ensinamentos de Jesus, coloca no texto, pelas narrativas de João, Jesus, antes de celebrar a ceia, lavando os pés dos discípulos. E sempre com a pergunta no final: vocês entenderam o que eu fiz? Então vão e façam o mesmo. A atitude de lavar os pés, além de ser algo cultural, na Palestina, é um sinal de humildade, de se ajoelhar diante de alguém e prestar-lhe um serviço. E estudamos Jesus, este espírito de luz crística, que foi sendo preparado para que pudesse adentrar a esta vibração que é a Terra, esta densidade. Então, por um lado estava esse espírito de magnitude se preparando, por outro lado estava a Terra também se preparando para receber tão ilustre visitante. E como é que Jesus, de acordo com as cenas do Evangelho, se apresenta para nós? A narrativa diz que ele estava reclinado em uma manjedoura, em um estábulo. Um espírito de grande magnitude. Nós podemos aqui pensar em qualquer cena do Evangelho. Jamais vamos dissociar, jamais vamos separar Jesus da humildade. E a alegria de Jesus era a alegria dos seus. E ele usava expressões que até foram erroneamente interpretadas. Quando, por exemplo, ele faz um verdadeiro hino de louvor: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos grandes, aos sábios, e a revelastes aos pobres e pequeninos. E durante muito tempo se interpretou a pobreza como exclusivamente um fenômeno socioeconômico. Exclusivamente não é. A ideia, a conotação do pequenino, do pobre, é aquele que está aberto para receber. É aquele que está disponível para receber. Sim, é aquele que tem a necessidade de receber. E nós, enquanto espíritos encarnados e que estamos nessa jornada de aprendizagem, quem de nós não precisamos receber? Todos nós precisamos receber. Daí então a analogia de sermos, como diz as bem-aventuranças, o pobre de espírito, porque aquele que está aberto a receber, aberto a aprender, aberto a acolher.
A perspectiva de Jesus, portanto, é viver a humildade na ótica da caridade, na ótica do amor. Para que isso? Para que as grandes chagas da humanidade, orgulho e vaidade, possam ser gradativamente dissipadas do coração do ser humano. Orgulho e vaidade distorcem a realidade, porque nos dão a ideia de que nós somos mais, ou melhor, eu tenho esta capacidade enquanto os outros não têm, eu posso enquanto os outros não têm. Orgulho, vaidade. Agostinho de Hipona, filósofo, bispo da Igreja Católica, para muitos conhecido como Santo Agostinho, tem uma frase, no mínimo, uma expressão no mínimo provocativa. Prefiro os que me criticam porque me educam aos que me elogiam porque me corrompem. Então ele optava em ouvir aqueles que o criticavam, porque ele poderia colher algum bom fruto após a reflexão, e talvez até após a revolta, por que não, né? Porque aqueles que elogiavam iriam mexer com a sua vaidade. Talvez não fosse intenção de quem estava dando o elogio, fazendo o elogio, mas ele sabia o que a vaidade fazia dentro dele. Quando nós olhamos então estes exemplos, estas citações, nós vamos então compreender, através da proposta de Jesus, que se optarmos, se entendermos, se assimilarmos e trouxermos para dentro de nós o conceito, a concepção, mas transformarmos em atitude a humildade e a caridade, nós estaremos limpando em nós, curando em nós essas terríveis chagas e estaremos ajudando tantos outros que se perdem no orgulho, que se perdem na vaidade. Reconhecer a qualidade de uma pessoa é importante, é válido. Então, dar os parabéns, cumprimentar por algo feito, desde que saindo de mim como uma atitude de respeito, é válido. Quem recebe o elogio precisa ter muita tranquilidade para não se perder no meio do elogio. E aí, tudo isso se transforma quando refletimos, quando paramos, portanto, para pensar, quando vamos olhar as nossas ações, vamos ver aquilo que estudamos, fazemos as comparações e percebemos que todos precisamos mudar a nossa atitude. Não basta simplesmente medirmos o quão orgulhosos somos, o quão vaidosos somos, porque aí estaremos dando força para estes dois defeitos. Façamos um bom caminho. Vamos nos empenhar na caridade. Vamos nos empenhar na humildade. Humildade naquele sentido da simplicidade, do despojamento, não da humilhação. No sentido da simplicidade das coisas.
Caridade no pensamento, caridade no gesto, em orar pelo outro, em manifestar a solidariedade, que pode se transformar num gesto concreto, às vezes material, e sempre pode ser uma boa palavra, sempre pode ser um acolhimento, uma prece. E assim estabelecemos um padrão. Quanto mais eu aumento a dinâmica da caridade, da humildade, menos espaço eu dou para o orgulho e a vaidade. E o inverso também é verdadeiro. Portanto, convido a fazer essa mudança, essa transformação tão necessária que o mundo precisa, que nós precisamos, enquanto momentaneamente ocupamos este lugar. Olhar para a caridade, para a humildade, e não só colocá-las como metas da nossa vida, mas como ações práticas, como reflexões do dia a dia, vivenciando humildade e caridade, nos distanciamos do orgulho e da vaidade, e assim poderemos fazer a tão sonhada transformação pessoal, sempre primeiro, pessoal, mas também nós vamos positivamente atingindo as pessoas que estão próximas a nós. Que os bons espíritos, esses benfeitores, possam nos inspirar, nos intuir, e que estejamos cada vez mais abertos a viver as dinâmicas da caridade e da humildade todos os dias. Muita paz.